Em nono lugar, gostava de vos dizer que algumas medidas económicas nos parecem menos coerentes ou tímidas. É evidente que é importante encorajar o investimento no interior, desde que seja um esforço suficientemente significativo. Ora, basta consultar a despesa fiscal prevista no benefício para a interioridade para perceber que estamos a falar de um valor muito magro, com escassíssima influência no terreno. Por outro lado, também vos gostaria de chamar a atenção que este tipo de medidas só funcionam se forem estáveis e perduráveis. E, por fim, que é pouco coerente pretender que as empresas se estabilizem no interior e, ao mesmo tempo, fechar administrativamente todo o interior. É o mesmo Governo que faz as duas coisas. Gostava de chamar também a vossa atenção que, no plano económico, olhando para o tecido das nossas empresas, particularmente para as microempresas e para a sua dimensão na nossa economia, os mecanismos de capitais de risco previstos também nos parecem de impacto bastante reduzido. Gostava de chamar ainda a atenção, já só faltam 2 das 12 razões que encontramos, para algo que deve preocupar-nos. O Governo prevê uma descida do desemprego de 7,8 para 7,6 para o próximo ano, mas é o mesmo Governo que previa para este ano um desemprego inferior ao que efetivamente temos. O que é, desse ponto de vista, de sublinhar, é que se o Governo prevê uma redução da taxa de desemprego, prevê, ao mesmo tempo, um aumento da verba para pagar subsídio de desemprego. Ora, a alteração das regras não justifica tudo. Isto significa, pelo menos, que o Governo sabe que tem mais desemprego de longa duração para financiar. Se é que não está a prever um aumento maior do desemprego do que aquele que inscreve nas projeções. Chamo também a vossa atenção que o rendimento social de inserção, rendimento mínimo garantido, prestação social sem contrapartidas, continua a aumentar. Já vamos nos 370 milhões de euros. Evidente que em 11º lugar, é evidente que em qualquer orçamento há pontos positivos e há pontos negativos em concreto. Isso é matéria da especialidade. Estas são as nossas críticas. Eu posso dizer que concordo com medidas favoráveis à reabilitação urbana, por exemplo, que concordo com medidas que favorecem o emprego de energias renováveis, que concordo com medidas, com o princípio de algumas medidas na área da demografia, embora, como o CDS demonstrará no debate da especialidade, elas não sejam nem suficientes, nem coerentes. Mas admitamos que há pontos positivos. Ao mesmo tempo, há outros pontos em concreto negativos. Dou-vos o exemplo de que um Governo que altera deduções fiscais relativas a decisões individuais dos contribuintes deixa inalterado, salvo a inflação, a dedução com os juros dos empréstimos, ignorando a realidade concreta de centenas de milhares de famílias. É uma opção, é a opção do Governo. Chamo a vossa atenção que a verba, não para investimento, porque isso é o cumprimento da Lei de Programação das Forças de Segurança, e se for bem executada, obviamente subirá. A verba com pessoal prevista para as Forças de Segurança cai, o que dá inteira razão à denúncia do CDS de que o Governo fez de tal maneira as coisas na PSP e na GNR que se prepara para, em 2008 e 2009, não admitir ninguém nas Forças de Segurança, perante uma situação de criminalidade que a nós nos preocupa e que consideramos grave. O reflexo disso está neste orçamento. A verba para o investimento, repito, sobe, e ainda bem, mas a verba para financiamento pessoal, que é aquela que determina quantos guardas vamos ter, quantos polícias vamos ter, essa é até reduzida. Também não encontramos, e fica sujeito a um escrutínio particular, na especialidade, um conjunto de matérias que para nós eram relevantes, nas áreas sociais. E, portanto, não queria deixar de vos dizer que, havendo, apesar de tudo, algumas medidas com as quais me merecem concordância, como sucede em todos os orçamentos, elas são, do ponto de vista global e da apreciação, absolutamente insuficientes para justificar outro voto que eu proponha ao CDS que não seja o voto contra. Este orçamento, para terminar, é um orçamento que se define da forma que vos salientei e não deixa de ser curioso. Este orçamento, como sabem, vai até ao final de 2008, nomeadamente
do ponto de vista dos seus impostos, do ponto de vista das suas previsões sociais. E até tem impacto em 2009, que é uma coisa que as pessoas frequentemente se esquecem. Este IRS previsto neste orçamento é o que vai ser pago ou devolvido em 2009, já no fim da legislatura. É outro dado que as pessoas frequentemente esquecem. E, portanto, a análise pode ser feita. Eu lembro-me que o Primeiro-Ministro Sócrates pôs 3 cartazes na rua quando se candidatou a Primeiro-Ministro. Um é que ia criar 150 mil postos de trabalho. É ficção. Os números não enganam. Outro foi que não haveria aumento de impostos. Não fez outra coisa desde que entrou como Primeiro-Ministro senão aumentar impostos, como acabei de demonstrar. E o terceiro é que ia retirar da pobreza 300 mil idosos. Ora, se verificarem o complemento social para idosos, perceberão que ao final do penúltimo ano da legislatura, nem 1/3 desse compromisso está cumprido. E, portanto, a nossa avaliação é negativa e a nossa necessidade de apontar para outro caminho sai reafirmada. São estes, portanto, os nossos indicadores e as nossas razões. Eu procurei aos órgãos do CDS o voto contra este orçamento.